Olá, eu sou o Bispo Wesley Luiz. Obrigado por estar nos assistindo nesse canal. Será que o tempo da tribulação já está chegando? Nós podemos afirmar que a tribulação chega logo? Vamos ver juntos alguns sinais que podem mostrar que isso é verdade, que a tribulação está a um fio de acontecer. Se você não for inscrito no canal, inscreva-se e não esqueça de ativar o sininho. Você não vai perder nenhum dos vídeos que nós postamos aqui. Toda terça e sexta-feira nós postamos vídeo nesse canal. Então, com o sininho ativado, você não vai perder nenhum deles. Se você gostar do vídeo, deixe o seu like. Isso vai ajudar bastante o nosso canal. Comente, seu comentário sério e bíblico principalmente, vai ser de ajuda muito valiosa. E compartilhe nas suas redes sociais. Eu quero agora, junto com você, ver alguns deles. Vamos ao estudo. Uma das coisas que a Bíblia fala é sobre guerras. Guerras têm acontecido o tempo todo. Mas as guerras que nós precisamos nos importar são aquelas que acontecem no Oriente. Porque toda a Bíblia, o Apocalipse, foi escrito para o Oriente. Acontecimentos mais importantes estão ali no Oriente. Lógico que o mundo inteiro vai passar pelas dificuldades que vão acontecer ali. Mas toda a história da Bíblia se converge para o Oriente. E o que mais vemos hoje é o aumento da contenda entre os povos do Oriente, principalmente de algumas nações contra Israel. Israel tem sofrido e, infelizmente, vai sofrer um pouco mais, porque esse é um dos sinais dos fins dos tempos. Falsos mestres e falsos cristos. Muitos se levantarão anunciando que são Jesus Cristo e, na realidade, conseguirão enganar muitas pessoas. Mateus 24, versículo 5 vai nos contar sobre isso. Temos visto muitos falsos profetas. Falso profeta também sempre existiu, mas na quantidade que temos hoje é algo impressionante. A cara de pau de muita gente enganando pessoas sérias, pessoas que querem realmente conhecer Jesus, que querem servir Jesus, e eles enganam porque as pessoas estão carentes, necessitadas, passando por dificuldades e fazendo de tudo para se livrar de um problema, de uma doença, e eles aproveitam da situação de todas essas pessoas para ganhar dinheiro, ganhar fama e iludir, contando um evangelho falso, um evangelho que a Bíblia não prega. Quantidade de pastores, principalmente, que têm dado um testemunho péssimo, não tem sido um cristão em lugar nenhum. Isso tem piorado ainda mais a imagem de pastores no mundo. Muitos pastores no mundo inteiro estão caindo. E lógico, tem que cair mesmo. Aqueles que não são sérios, esses têm que cair. Mas infelizmente as coisas, as barbaridades que eles fazem atrapalham os verdadeiros pastores. Não se respeita mais pastor hoje como se respeitava antigamente. E é difícil voltar a ter o respeito que tinham anteriormente. A gente sofre na pele o erro que muitos outros estão cometendo. Mas é um preço que tem que se pagar. Eu não vou desistir de ser pastor, de pastorear um rebanho, de testemunhar de Jesus Cristo, de viver a palavra por causa de um, dois ou centenas. Eu vou permanecer firme no propósito a qual eu fui chamado. As pessoas estão abandonando a fé de uma forma muito mais fácil. Há uns anos atrás, era difícil alguém não abandonar a fé. As pessoas firmavam na igreja e, quando pecavam, sentiam muita vergonha. As igrejas no passado costumavam expulsar, inclusive, os membros que cometiam pecados, e os outros ficavam com medo daquilo. Por isso evitavam o pecado. Hoje o pecado está no altar. E a Bíblia não mudou, ela continua sendo a mesma, ela continua condenando o pecado. Independente de você estar no altar ou sentado no banco, não importa, pecado é pecado. E dessa forma
a pessoa será tratada também. Inclusive, esses assuntos polêmicos que acontecem hoje, que são contra a Bíblia principalmente, o que mais vemos hoje, infelizmente, são cristãos, pessoas crentes, evangélicas, defendendo todas essas posições. Bom, é o que ia acontecer mesmo no final dos tempos. Essas coisas precisam acontecer porque a Bíblia fala que no final a apostasia ia tomar conta da maioria das igrejas, da maioria das pessoas. E realmente está acontecendo isso. Você vê pessoas crentes dentro da igreja que odeiam o seu próximo, odeiam o seu irmão. Não gostam do seu irmão. Ele fala da boca para fora, mas na hora que ele precisa provar o amor, ele faz outra coisa. Dentro da igreja nós estamos vendo a apostasia já acontecendo. E ela vai piorar ainda muito. A apostasia vai crescer ainda mais. Em 1 Timóteo 4:1, a palavra de Deus nos diz que algumas pessoas abandonarão a fé porque seguirão os ensinamentos de espíritos malignos e enganadores. Hoje o pastor que pregar a verdade, que falar sobre pecado, que falar sobre santidade, não ganha nenhum seguidor. As igrejas ficam vazias. Mas o pastor ou o pregador que pregar aquilo que a pessoa quer ouvir, essa enche. Muitas igrejas estão cheias, porque elas enchem o ser humano, colocando para ele como ele fosse a pessoa principal do planeta, a pessoa mais importante do mundo, ao invés de mostrar que Deus é o principal em qualquer lugar, de qualquer forma, em qualquer situação. Deus não está sendo mais entronizado. Mas nós adoramos a Deus. Sim, adoram a Deus com música que engrandece em você, não que engrandece a Deus. Pode até ter uma música ou outra que engrandece a Deus, mas a maioria fala de mim. E canções assim e pregações assim atraem multidão, porque eu quero para mim. Eu desejo para mim. Sem contar, então, que a apostasia chega a estas pessoas, porque o ego é tão grande, é tão forte, que elas não conseguem mais amar o seu próximo, porque se ama muito, se ama demais. Deus falou que ela é importante, Deus falou que ela é o filho, a filha amada por quem Jesus morreu. Em tudo isso tem verdade, mas a maior verdade é, primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas e depois ao próximo como a si mesmo, ou seja, amar o meu próximo no mesmo nível que eu me amo. Mas eu me amo mais do que amo a Deus. Na verdade, eu estou colocando Deus como aquele cara que é o prestador de serviço para mim. Preste atenção se você não está fazendo isso com Deus. Leva a conta para Ele, para você se dar bem. É o que está acontecendo hoje, infelizmente. Má conduta do ser humano. Em Mateus 24, versículo 12, e 2 Timóteo 3, versículos 2 e 3, vemos que nos últimos dias o comportamento do ser humano, que já é mau, vai piorar ainda mais. E o que nós vemos hoje nas ruas, nos comentários? O ser humano não tem mais paciência. É raro você ver uma pessoa que tem paciência. O que tem paciência é chamado de tolo. Todos estão à flor da pele. Não pode apontar o dedo que a pessoa já está brigando, matando, destruindo o outro. A falta de paciência no trânsito é um grande sinal. Sempre houve falta de paciência, mas hoje virou uma guerra. Ficou a pessoa que erra, que sabe que está errada, não aceita o erro e quer transferir para o outro erro. O outro que sabe que não errou não vai aceitar aquilo, porque também está pensando em si. E a confusão não acaba. E a tendência é continuar piorando. As pessoas, quanto mais estudam, parece que mais tolas elas ficam. Eu não sei onde vai parar isso. Mas a Bíblia já previu que isso ia acontecer. As
pessoas têm se esforçado pela paz e segurança. Mas, na verdade, a paz e segurança que elas estão procurando são para elas, para ela e para a família dela. Fala-se de paz o tempo todo, mas a gente faz guerra. Fala-se de segurança o tempo todo, mas nós mesmos somos perigosos. Não mexe comigo, não. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 3, vai afirmar que haverá um falso sentimento de paz e segurança. E é o que está acontecendo mesmo. Você não pode sair na rua sem olhar para os quatro lados, ou até para cima e para baixo. Você não sabe de onde vem a maldade, de onde vem o perigo. A falta de segurança e a falta de paz entrou na sociedade e nós temos que nos preocupar até em ir à padaria, até em ir na esquina, até chegar no seu portão, já não é mais uma tarefa segura, infelizmente. A Bíblia também vai falar sobre a morte de cristãos, que ia acontecer muito no mundo inteiro e aumentou bastante, principalmente agora com o Afeganistão. O Afeganistão estão matando todos os que professam a fé em Jesus Cristo. Mateus 24, versículos 9 e 10, vai falar que muitas pessoas perderão a sua vida por anunciarem a sua fé em Jesus. E este é um sinal, então, que nós já podemos verificar nos nossos dias. Outro sinal importante é a pregação do Evangelho. Em Mateus 24, 14, vai falar que o Evangelho vai chegar em todo canto. Eu acredito que isso já aconteceu. O mundo inteiro já ouviu a palavra de Deus. Se não ouviu através de uma pessoa, ele ouviu através de uma internet, que o mundo todo hoje tem internet. Alguns países proibiram a internet para alguns assuntos, como a Bíblia, como o Evangelho. Mas antes de proibirem, o Evangelho foi pregado, foi falado de Bíblia. E quantos missionários morreram e quantos estão morrendo nesses países fechados? Mas o Evangelho já chegou lá. Então esse já é um sinal praticamente cumprido. O Evangelho é conhecido no mundo todo. As pessoas podem não aceitar, mas que elas ouviram, elas ouviram. E a última coisa que quero falar a esse respeito são os desastres naturais que estão acontecendo. No mês de setembro de 2021, recente, muitos vulcões, ao mesmo tempo, entraram em erupção. E no mês de outubro, outros vulcões também entraram em erupções. Muitos terremotos aconteceram. Chuvas pesadas, granizos grandes pedaços de gelo que caíram. As coisas que estão acontecendo são inexplicáveis e todas acontecendo ao mesmo tempo, em curto espaço de tempo. Se isso não é um sinal, isso é o quê? Os desastres naturais estão prescritos em Mateus 24, versículo 7, que ainda, além do desastre natural, ainda tem a fome. Quantos países as pessoas estão morrendo de fome? Países ao nosso redor, países sérios, países grandes, que tinham um poderio muito grande antigamente. Antigamente não, há pouco tempo. Hoje, pessoas estão procurando comida no lixo para tentar sobreviver. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. 2 Timóteo 3, de 1 a 5.